Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 22 e vamos nos itens de 1 a 4. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Item 1. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-seis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Isso está lá em Mateus, capítulo 19, no item 3 a 9. Então podemos perguntar, em que sentido devemos entender as palavras de Jesus? Não separe o homem ao que Deus juntou. Devemos entendê-las com referência à união dos seres ligados por afinidade espiritual, por si só, indissolúvel e conforme a lei de Deus, e não acerca da união onde predomina o interesse puramente material. Apenas os laços de afinidade espiritual e de mútuo afeto são indissolúveis, conforme a lei de Deus. Os interesses materiais são passageiros e logo desaparecem. No item 2, imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união do sexo para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não haja, com o tempo sofrido, mudanças. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além desse, o casamento civil, noutros, finalmente, só esse último. Então, qual a diferença entre a lei divina e a lei humana? A lei divina é imutável. É a mesma em todos os tempos e em todos os países, enquanto a lei humana muda segundo o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna entre os seres. Como essas duas leis, divina e humana, podem ser identificadas no casamento? No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, destinada à substituição dos seres que morrem, ficando ao encargo da lei humana as condições que regulam essa união. O casamento observa-se entre os povos, se bem que em condições diversas conforme o tempo e o lugar. No item 3, mas na união dos sexos, a par da lei divina material comum a
todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração? De modo nenhum. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam pode suprir a lei do amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente, separam-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciando como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Que outra lei divina, além da de reprodução, rege a união dos sexos? A par desta lei divina de reprodução, comum a todos os seres vivos, outra lei divina e imutável deve ser observada, de cunho exclusivamente moral, que é a lei de amor. Nem a lei civil, nem os compromissos dela decorridos podem suprir a lei de amor, quando esta não preside a união. O que ocorre aos que se casam por interesses materiais? Terão que aprender a se amar pela renúncia e abnegação. Quis Deus que os seres se unissem pelos laços da carne, mas também pelos da alma. As separações são contrárias à lei de Deus? Se for para atender interesses circunstanciais e materiais, sim. Mas, se for para evitar males maiores, não. É mais humano, mais caridoso e mais moral restituir a liberdade a seres que não podem mais viver juntos do que mantê-los unidos. Em nossos dias, geralmente, o casamento não leva em conta a afeição entre os dois seres, mas a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. No item 4. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo que não. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um resultado da lei de Deus. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares e infelizes. A lei humana é útil? Não, pela dificuldade que oferece às separações irresponsáveis. Ela assegura a manutenção dos filhos e auxilia os infratores a se ajustar à lei de Deus, que é de amor. A lei civil
tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Conclusão. Quando um homem e uma mulher se unem por laços de afeto mútuo e afinidade entre os espíritos, essa união é, por si só, indissolúvel, porque está de acordo com as leis de Deus. Caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é fonte de dores e sofrimentos por contrariar a lei de amor. Encerramos aqui uma parte do capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.